E nós lemos a palavra de Deus hoje pela manhã e eu queria ler junto com você Números 16, versículos 1 até o verso 14, ainda que todo o capítulo seja o tema da nossa mensagem. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia: Coré, filho de Izar, do grupo de famílias levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. E ele se juntou com 3 homens da tribo de Ruben. 2 deles eram filhos de Eliabe, se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete. E Coré também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram juntos falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega. Todo o povo pertence a Deus, o Senhor, e cada um deles é de Deus, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? E quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. E Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. E então veremos qual de nós o Senhor escolheu. Agora chega, levitas. Moisés disse também a Coré: agora escutem, levitas, o Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Mas Deus deu a vocês e a todos os outros levitas esse privilégio, e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes. Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que vocês e os seus seguidores estão se revoltando. E então Moisés mandou chamar Datã, Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer neste deserto? Além disso, ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uvas para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Estudamos hoje pela manhã as 2 primeiras razões por que esses homens foram desqualificados. A primeira delas é porque eles usavam a teologia como uma desculpa para a luta de poder. Eles levantaram uma bandeira teológica: todo o povo é santo e Deus habita no meio desse povo. E essa bandeira teológica, ela estava nos ensinos de Moisés, e a gente viu isso hoje pela manhã. E era verdade, mas era só metade da verdade, porque Deus dá os dons aos homens e escolhe as pessoas e coloca nos seus devidos lugares. E na verdade, a teologia era só uma desculpa para aquilo que estava no coração deles. Eles queriam o poder, tirar Moisés e entrar naquele lugar, ou controlar aquela função. E por isso então se articularam muito bem. E eu disse hoje pela manhã que se não fosse a intervenção de Deus, com certeza Moisés seria deposto e apedrejado, porque eles já tinham tentado fazer isso no capítulo 14 do livro de Números. Nós somos desqualificados quando o nosso coração não condiz com a nossa teologia, e a nossa teologia se torna desculpa ou justificativa para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos hoje pela manhã foi que nós somos desqualificados quando nós caminhamos na rota da terra prometida com o coração no Egito. O grande problema desses homens é que eles estavam com saudade do Egito.
E eles usaram uma expressão que era usada, prometida: você nos tirou de uma terra que mana leite e mel. E essa expressão, manar leite e mel, era o símbolo da terra prometida. E ele diz: o Egito era a terra que manava leite e mel, e nos trouxe para esse deserto inóspito aqui, não resolve nada, não funciona nada, nós queremos voltar para lá, a gente está morrendo de saudade de comer cebola e pepino. Eu disse pela manhã, que gosto ruim, né? Fala a verdade, né? Comer cebola e pepino, né? Podia ter coisa melhor, mas é isso mesmo. A gente, quando caminha na vida cristã com saudade do mundo, a gente tem saudade de coisas que foram a nossa escravidão, e a gente se esquece que éramos escravos, que estávamos debaixo de opressão, que, como aconteceu com aquele povo, seus filhos foram mortos porque não podia crescer a população masculina dos escravos. Eles esqueceram tudo isso e só ficava lembrando de cebola e de pepino. É doido, né? E a gente fica pensando nisso. Tem muita gente tentando caminhar para o reino de Deus, dizendo: que duro é ser crente, que duro é fazer a vontade de Deus. E Deus, olha, pensa bem, você quer me servir? Vem de coração. Não adianta você querer me servir com o coração no mundo. Faz um pacto com Jesus e anda com Ele. Mas nessa noite eu queria colocar algumas outras razões porque eles foram desqualificados. A razão vai aparecer nos versículos 12 a 14 do nosso texto, quando Moisés chama Datã e Abirão, e diz assim: mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. A terceira razão por que esses homens foram desqualificados é porque eles estavam culpando a Deus e os ungidos de Deus pelas consequências dos seus próprios pecados. É interessante que esses homens não eram capazes de enxergar que aquilo que estava acontecendo com eles no deserto era consequência das suas decisões e dos seus pecados. Não era culpa de Deus, nem culpa de Moisés. Eles tinham decidido algumas coisas. Deus havia feito uma promessa. A promessa que tiraria aquele povo da escravidão do Egito. E Deus cumpriu essa promessa. O maior poder bélico daquele tempo caiu aos pés do Todo-Poderoso. Deus mandou 10 pragas. Na 10ª praga, a praga dos primogênitos, quando os primogênitos morreram, Faraó disse: vão embora. E sabe o que mais? Eles queriam que eles fossem logo embora. Faraó deu dinheiro, deu prata, cada vizinho dava comida, prata, ouro, dava tudo. Vai embora, toma isso aqui, leva isso, mas vai embora já. Não fica aqui não, porque enquanto vocês ficarem aqui, nossa terra vai ser uma desgraça, porque a mão de Deus está pesando sobre nós. Deus cumpriu a sua promessa. Eles eram escravos que não tinham nada, e saíram com as riquezas do Egito, porque Deus deu para eles. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Faraó disse: agora eu vou matar todo mundo. Pegou todo o seu exército. E quando eles ficaram imaginando, não tem saída para nós, Deus colocou uma coluna de fogo que segurava o exército de Faraó, que não conseguia avançar. Enquanto isso, abriu o Mar Vermelho, e todo o povo atravessou a pé pelo meio do Mar Vermelho. E quando eles estavam do outro lado, Deus tirou a coluna de fogo, e Faraó e os seus exércitos entraram no meio do Mar Vermelho, aberto pela mão de Deus. E Deus fez com que o mar se fechasse, e sem que eles usassem uma arma,
todo o exército mais poderoso do mundo sofreu a maior derrota. Deus havia cumprido a sua promessa. Mas não parou aí. Durante esses 3 anos que eles caminharam, aproximadamente 2 anos e pouco, eles caminharam pelo deserto. Deus foi organizando a nação, foi dando leis, ensinando a respeito do pacto. Eles cultuaram a Deus no Sinai. Deus foi mostrando o caminho, mandava nuvem para dar sombra, mandava coluna de fogo para aquecer a noite, porque no deserto é frio à noite. E depois desses 2 anos e meio a 3 anos, eles chegaram na terra prometida. E quando chegaram na terra prometida, Deus falou para Moisés: Moisés, mande os homens conhecer a terra. Vão de um lugar a outro. E eles vieram de lá, trazendo o fruto da terra. Diz a Bíblia que trouxeram um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregá-lo. Eu não consigo imaginar isso. Mas quando eles olharam a terra, essa terra tinha habitantes, tinha cidades fortalecidas, e tinha até gigantes que moravam lá. E Deus disse: essa é a terra que eu vou dar para vocês. Deus já tinha tirado do Egito, Deus tinha destruído o maior exército do mundo naquele tempo, mais preparado, mais equipado. E aí aqueles vigias voltam e 10 deles começam a chorar e dizer, pegam um bebezinho no colo e dizem assim: ah, filhinho, que desgraça, você veio aqui para morrer nesse deserto, porque a gente nunca vai conseguir tomar essa terra, lá tem gigantes. 2 deles, Josué e Caleb, dizem assim: gente, olha o que Deus já fez, olha o que Deus já fez, isso aqui é fichinha perto do que Deus já fez, vamos confiar em Deus. Olha, todo dia cai maná do céu, é milagre. Todo dia essa coluna desce aqui e nos aquece à noite. Todo dia a glória de Deus desce sobre o tabernáculo e nós podemos ver Deus caminhando conosco. Gente, essa terra já é nossa. E sabe, queridos, não dá para caminhar com Deus sem fé. Na tua vida você nunca vai receber tudo prontinho. Deus vai dizer: vem comigo que nós vamos conquistar aquilo que eu tenho para você. E a gente vai caminhando e pela fé a gente vai vendo os milagres de Deus. Às vezes Deus faz alguns desafios para a gente que, se você me perguntar: pastor, como é que o senhor vai fazer isso? Eu vou dizer: não tenho a mínima ideia, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que Ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro no dia final, mas para agir e fazer coisas tremendas hoje. E aqueles homens então tomaram uma decisão: nós não vamos entrar na terra prometida. Isso está em Números capítulo 14, você pode ler na sua casa. E aí então, Deus disse para Moisés: sabe, essa geração não vai aprender nunca. Essa geração que está aí não vai aprender nunca a caminhar pela fé. Eles nunca vão confiar no meu poder. Eles nunca vão ter o coração olhando para aquilo que eu quero realizar na vida deles com alegria. Então, eles não vão entrar nessa terra. E eles vão ficar perambulando pelo deserto 40 anos. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Está lá em Números 14. 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra, em que eles viram o que eu quero dar para eles e não quiseram andar comigo na direção da bênção. Então, para cada dia que eles viram e não quiseram, eles vão ficar 1 ano caminhando no deserto. E aí passa o capítulo 15, capítulo 16 do livro de Números,
E agora esses mesmos homens, esses mesmos líderes, estes mesmos que estavam chorando voltar para o Egito, estão dizendo assim: Moisés, você é um profeta falso. Você prometeu para a gente que Deus nos daria uma terra que mana leite e mel, e nós estamos nesse deserto, comendo esse negócio chamado maná. Não tem parreira de uva aqui, coisa nenhuma. Você é o culpado da gente estar aqui. Deus é o culpado da gente estar aqui. Sabe quando nós somos desqualificados? Toda vez que nós não podemos enxergar, não conseguimos enxergar que as desgraças que estão acontecendo na nossa vida, muitas delas são fruto das nossas decisões. Que não é Deus que nos engana e não nos leva àquele futuro melhor que Ele prometeu, mas que somos nós que temos o coração duro para não ouvir, o coração duro para não aceitar o método de Deus, o coração duro de achar que sabemos mais que o Senhor. Eu imagino a discussão desse grupo de liderança, 250 líderes, mais Coré, Datã e Abirão, e eles conversando, diz assim: como é que a gente pode seguir Moisés? Ele não tem nenhum plano estratégico. Para onde a gente vai? A gente pergunta para ele assim: ô Moisés, para onde a gente vai? Ele diz assim: estou seguindo a nuvem. Você já pensou? Se o líder dissesse para você assim: ó, nós estamos seguindo a nuvem. Como é que é esse negócio, Moisés? É o seguinte: Deus me falou que quando a nuvem se move, a gente se move. Quando a nuvem para, a gente para. Moisés, você tem um mapa aí, tem um projeto para saber onde tem água? Ele disse: não estou preocupado com isso não, porque Deus disse que eu tenho que seguir a nuvem. Gente, nós estamos no deserto, você tem que ter um mapa aqui onde tem água, e se não tiver água, não tem problema, Deus disse que eu vou dar umas varadas na pedra, vai sair água. Você já pensou? E aí um falava com o outro assim: não dá para seguir um líder desse, ele não tem visão, ele não tem projeto, ele não tem nada. Mas sabe qual era o projeto de Moisés? Era o projeto que eu e você precisamos para a minha vida e para a sua vida: aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. E sabe o que eu creio no meu coração? Porque eu sei que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Se aquele povo caminhando no deserto tivesse se arrependido dos seus pecados de verdade, porque no capítulo 14 eles se dizem arrependidos e dizem: agora nós vamos conquistar a terra prometida. E Moisés diz assim: não é assim, cara, não é o teu plano, não é do teu jeito, não é da tua maneira. E eles então organizam o exército de Israel e levam a maior derrota, porque eles queriam continuar no controle. E não tem jeito da gente ser vitorioso enquanto Jesus não estiver no controle da nossa vida. Enquanto eu não tiver a coragem de deixar Deus mostrar o projeto que Ele tem para mim. Enquanto eu não tiver a coragem de dizer: eu estou seguindo Jesus, e isso que me importa. E alguns vão dizer: ah, você é um líder assim, nossa, tanto faz, mas eu estou seguindo Jesus. E toda vez que Moisés seguiu a Jesus, ele foi vitorioso. E esses homens vão morrer engolidos pela terra, num ato divino, porque eles eram duros de coração. O que a Bíblia está dizendo é que muitas vezes você está culpando Deus das suas decisões, você está culpando os seus pastores, os seus líderes, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua família, pela tua história. Mas meu querido, você é responsável, você toma decisões nessa vida, é você que escolhe o caminho que você quer seguir.
E se você não colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, você é que vai ficar perdido, achando que tem um rumo. E sabe o que é pior? Porque é cego e não é capaz de enxergar o que Deus quer fazer através da sua graça na tua vida. Tem muita gente vivendo assim, criticando Deus, o povo de Deus pelas desgraças, mas não enxergam as suas decisões, não enxergam a construção pessoal ou mesmo da sociedade, de uma vida fora dos princípios norteadores da palavra. Não era Moisés que estava julgando poeira nos olhos daqueles homens para que eles não enxergassem, mas eles estavam cegos pelos seus pecados. E quando a gente está cego pelos nossos pecados, é mais fácil a gente culpar as pessoas ao nosso redor do que arrepender-se e deixar-se ser transformado pelo poder do Senhor. Eu me lembro de uma vez uma senhora que estava vivendo uma crise dentro da família. O marido dela estava vivendo um problema sério de alcoolismo, e ela, uma serva do Senhor, orando por ele, trabalhando, investindo na vida dele. E um dia ela foi conversar com o seu marido e disse: marido, vamos reconstruir a nossa vida, você conhece a palavra de Deus. Ele tinha se afastado do evangelho, abandonado a vida cristã, vamos deixar Jesus transformar a tua vida. E aí ele disse assim: sabe, mulher, eu não aguento mais viver com você. Ela disse: mas por quê? Ele olhou bem nos olhos dela e disse assim: você é certinha demais, eu não aguento. Eu me lembro dessa mulher que veio falar comigo como seu pastor, chorando, disse: pastor, meu marido disse que eu sou certinha demais, por isso ele não quer viver comigo. E como se fosse culpa dela, todas as desgraças que estavam acontecendo na vida daquele homem e na família daquele homem, porque ela queria viver de uma maneira digna do nome do Senhor no seu coração. Mas aquele homem não conseguia ver que a desgraceira estava na bebida que ele estava tomando todo dia, que o fez perder o emprego, que o fez perder a família, que o fez perder tudo. Mas ele achava que a culpa não era da sua bebida, a culpa era porque a mulher era certinha demais. Você consegue perceber? Queridos, às vezes nós estamos culpando as pessoas que não têm a mínima culpa das desgraças que estão acontecendo na nossa vida. Porque mesmo que eles tenham influenciado você de alguma maneira, a Bíblia diz que você é livre para escolher o que você quer fazer. Então não deixa que estas coisas estejam cegando os teus olhos. Um dia o Dr. Shedd estava viajando num ônibus, sentou-se de um lado de um senhor e estava lendo a Bíblia. Ah, o senhor está lendo a Bíblia? Sim. O senhor o que é? Sou um pastor, sou um missionário, pregador do evangelho. Ah, e ele virou para o Dr. Shedd e disse assim: sabe, eu também já fui crente. Aí o Dr. Shedd olhou para ele assim: como assim você já foi crente? Porque a Bíblia diz que não dá para deixar de ser. Se Jesus nasceu de fato no teu coração e foi o Senhor da tua vida um dia, não tem jeito de se arrancá-lo de lá. Ah, mas sabe o que é, pastor? Eu passei por um problema na minha vida e ninguém da minha igreja foi me visitar. E aí Dr. Shedd, daquele jeitão dele, né, bem bíblico, começou a passear pela Bíblia, para lá e para cá, e diz assim: menino, presta atenção no que você está falando. Quem morreu por você na cruz foi Jesus, Ele nunca te abandonou. O Espírito Santo de Deus está aí. Que visite, não visite fulano, beltrano, ninguém tem nada a ver com isso. Você precisa continuar andando com Jesus. É tão fácil a gente colocar a culpa no vizinho, no irmão, no pai, no tio, na mãe, na igreja, no pastor, e a gente não enxergar
que nós estamos tomando decisões todos os dias, e nós somos responsáveis por aquilo que nós decidimos. Esses homens foram desqualificados, porque não eram capazes de enxergar suas próprias decisões e os seus próprios pecados. Todo mundo era culpado, menos eles. Você conhece gente assim? Eu sou a vítima desse mundo. Todo mundo é culpado, menos eu. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, todo mundo. Vê se cresce, rapaz. Porque você precisa tomar coragem de enxergar quem você é. Alguém que precisa ser transformado pelo poder tremendo e maravilhoso do amor de Jesus, mas que tem que querer essa transformação. E sabe, essa transformação não vai ser um plim, a gente chega aqui e de repente o cacho de uva grande é nosso. Não, querido, vai ter que entrar nessa terra, vai ter que caminhar nessa terra. Alguns dos gigantes pessoais vão cair no meio da batalha, mas você vai estar no meio dessa batalha e vai ser o poder de Deus que vai fazer isso na tua vida. Quando aquele povo chegou diante dos muros da cidade de Jericó, que eram intransponíveis, Josué estava lá, um dos espias, e ele dobra os joelhos e diz: Senhor, tudo bem, chegamos até aqui, mas olha para essas muralhas. E aí o anjo do Senhor vem, aparece em visão a ele e diz assim: filho, você vai botar todo o povo para marchar em volta das muralhas, 7 dias, sem nenhum ruído, só marchar. E no 7º dia você vai marchar 7 vezes, sem nenhum ruído, mas na 7ª vez, você vai dizer para o povo gritar, e os sacerdotes vão tocar o chofar, e vocês vão quebrar jarros de barro, vão fazer um grande barulho, e enquanto vocês estiverem fazendo isso, eu vou lutar por vocês, e as muralhas vão ruir, e vocês vão invadir a cidade por todos os lados, porque eu vou derrubar as muralhas. E eu fico pensando em Josué, reúne o seu staff e diz assim: tem um plano. Qual é o plano? Nós vamos derrubar as muralhas de Jericó, que passavam 2 carretas, uma do lado da outra, de pedra, no grito. Eu não sei se todo mundo disse aleluia naquela hora. Mas sabe por que eles entraram? Porque aquela geração toda tinha morrido, graças a Deus. E os filhos desses homens estavam lá e diziam assim: se Deus derrama maná todo dia, se Deus coloca sua nuvem todo dia, se Deus coloca sua coluna de fogo todo dia, se Deus abriu o rio Jordão para a gente passar pé enxuto, porque Ele é Deus, se Ele vai derrubar, Ele nem precisa do grito. Mas eu vou gritar, porque Ele está me convidando para ajudá-lo. E aquele povo foi, e as muralhas da cidade de Jericó caíram em terra, e aquela terra foi conquistada, pedacinho a pedacinho, mediante o poder de Deus e de um povo que queria caminhar por fé todos os dias. Erraram. Depois da queda de Jericó, eles foram tentar conquistar a cidade de Ai e não conseguiram, pequenininha. E quando eles não conseguiram, disseram: o que está acontecendo, Josué? E Josué diz assim: Deus está me falando que tem alguém aqui que desobedeceu a Deus, escondeu umas capas e umas barras de ouro na sua tenda, porque Deus disse que nada daquela cidade podia ser pego, porque Deus tinha destruído como um memorial. E aquele povo começa a orar, e descobrem numa tenda, e tem que limpar tudo, consertar tudo, pedir perdão outra vez, e aí eles vão e conquistam a cidade. Queridos, é assim que funciona a vida cristã.
A gente não culpa Deus porque a cidade de Ai não caiu. A gente vai olhar para dentro do nosso coração e às vezes lá enterrado no fundo da nossa tenda, lá no profundo da nossa alma, a gente vai encontrar algumas coisas que Deus abomina. E Deus vai dizer: filho, eu não posso te abençoar enquanto você não entender que o teu coração é meu, que a tua vida é minha, que a tua tenda é minha e que eu sou santo e você tem que andar comigo. Vem comigo, porque a bênção não é uma liturgia, é o Senhor da tua vida. Outra questão, por que aquele povo foi desqualificado, vai aparecer nos versículos 26 a 33. E Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus, e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. E aí o povo se afastou das barracas de Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirã saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Coré e tudo o que eles tinham. E assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam, e a terra os cobriu, e eles desapareceram. Sabe por que eles foram desqualificados? E junto com eles outras pessoas foram desqualificadas? Porque eles não tiveram a coragem de sair, de deixar o que Deus pedia para que eles deixassem. Eles não tiveram coragem de sair do meio dos revoltados contra Deus na hora que Deus mandou. Deus é bom, Deus é muito bom. No dia seguinte, eles estão com os seus incensários nas mãos, para provar a Deus, para ver quem Deus aceita ou não. E o trato era esse: se eles pudessem queimar o incensário, e Deus aceitasse o louvor deles, através daquele incenso, então Moisés estava destituído. Mas se Deus punisse, de modo que eles morressem de uma maneira não natural, Deus rejeitava não só aqueles homens, mas a atitude deles. E na última hora Moisés então diz para o povo: gente, Deus não vai aceitar esse tipo de adoração e louvor, esse tipo de serviço, esse tipo de revolta no coração. E Ele vai julgar. E então, Ele me mandou dizer: se você não quer sofrer as consequências do que Deus vai fazer com essa gente, sai de perto, sai correndo. E diz a Bíblia que muita gente saiu, foi embora. E eu falei hoje pela manhã que alguns dos filhos de Coré saíram de perto e se tornaram lá na frente os autores dos salmos mais lindos que a gente tem. Salmo 84, por exemplo, é deles, que fala da adoração no templo, e tantos outros. Você vai encontrar na Bíblia: Salmo dos filhos de Coré, está lá. Saíram. Mas todo aquele que ficou ali do lado desses homens foi julgado junto com eles. Olha que coisa tremenda. O que a Bíblia está nos ensinando é que às vezes nós somos capazes de fazer compromissos tão fortes com pessoas que nos fazem sofrer as consequências da dureza dos seus corações. Mesmo quando nós somos influenciados por alguém, nós continuamos sendo responsáveis pelas nossas decisões. E é por isso que num dado momento Deus vai chegar para a gente e vai dizer assim:
sai do meio do pecado, cara. Sai logo. Porque se você continuar aí, a hora que eu julgar estas coisas, você vai ser julgado junto. Porque esse não é o teu lugar. Se o teu negócio é um negócio fraudulento, não adianta você dizer, olha, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Mas se você participa desse projeto, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai dizer, sai, porque não tem liga entre você e esse negócio, vai embora. Mas como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou? Gente, creia na graça de Deus e faça aquilo que Deus está mandando, sai logo, porque a hora que Deus descer a mão sobre esse negócio, vai sobrar para você. E não adianta ficar chorando, mas eu não tinha nada a ver com isso e tal. Outro dia eu estava orando com uma família, uma mãe, com seus filhos, estava chorando. Sabe por quê? Estava presa na cadeia, não podia ficar com seus filhos, porque a casa onde ela morava era o lugar onde o seu marido guardava as drogas que ele vendia. Quando a polícia chegou, foi preso o marido, a mulher e todo mundo. Você está entendendo? Compreende? Queridos, chega uma hora que o Espírito Santo de Deus diz assim, sai desse grupo, sai dessa turma, sai desse ambiente que você está, porque eu não tenho nada a ver com esse ambiente. Sai dessa associação que você tem com essas pessoas, porque eu não abençoo essas coisas. E querido, se a gente não for capaz de crer que Deus não compactua com o pecado, a gente não sai. Porque a gente está tão ligado a essas coisas, a essas pessoas, que a gente se deixa envolver. E depois chora a desgraceira que vem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6 o seguinte, presta atenção, está na Bíblia isso. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só o que a Bíblia está dizendo. No dia em que você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, naquele dia, Deus fez um pacto com você. E Ele colocou um selo, uma marca, de que esse pacto é verdade. Ele colocou dentro da tua vida, no teu coração, na tua alma, o Espírito Santo. E você se tornou templo vivo de Deus, andando nessa terra. E de repente você está num lugar que envergonha o nome de Deus. Você está levando o Espírito Santo de Deus para aquele lugar. E o Espírito que está dentro de você diz assim, o que você está fazendo aqui, cara? Sai daí. Esse não é o meu lugar, nem o teu, vamos embora. Mas a gente tem ligações tão fortes, que a gente despreza a voz do Espírito Santo no nosso coração.
profana o templo espiritual de Deus que sou eu. Paulo vai falar nesse texto um pouco mais adiante, diz assim: tinha alguns daqueles homens que se prostituíam, dormiam com prostitutas. E Paulo diz assim: você é maluco? Como é que você pega o templo de Deus para dormir com uma prostituta? Com a impureza desse mundo, querendo levar juízo na cabeça. Porque você está profanando o templo sagrado de Deus. Quando você liga lá o teu computador, fica vendo pornografia, você está contaminando o templo sagrado de Deus. Está entendendo o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo de Deus chega para você e diz: sai daí logo, sai. Porque eu coloquei o meu Espírito Santo em você. Consegue entender? E quando a gente tem vínculos tão fortes com o pecado, com a injustiça, e a gente não cumpre a voz do Espírito, pode ter certeza que Deus tem que purificar aquilo que está sendo profanado. Não brinca com Deus não, é coisa séria. Não brinca com as coisas de Deus, é coisa séria. Deus é amor, é misericórdia, é graça, mas Ele é santo. E quando a gente não teme a santidade de Deus, a gente despreza a grandeza de Deus. E brinca com coisa séria. Olha só o que está em Apocalipse 18, versículos 4 e 5. Jesus está falando aqui: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui ele está falando da Babilônia, que é uma figura, e ele diz: essa cidade chamada Babilônia, que é uma figura do pecado, da injustiça, da imoralidade, e ele diz assim: povo de Deus, presta atenção, eu vou julgar essa terra, sai do meio dessa porcaria toda, porque se você estiver no meio, vai sobrar para você. Deus é tão bom que manda te avisar que você tem que levar a sério a santidade de Deus na tua vida. A última coisa, e quero terminar com ela: aqueles homens foram desqualificados porque tinham o coração tão duro, mas tão duro, mas tão duro, que mesmo quando o juízo de Deus veio, eles não viram, não ouviram, não aceitaram os propósitos divinos. E quando eu leio o final desse capítulo, eu fico abismado. Eu tenho vontade de pegar, voltar no túnel do tempo e dar uma chacoalhada naquele povo. Larga a mão de ser burro. Olha só se não tenho razão. Veja só o que está aqui nesse texto. No dia seguinte, olha só, Deus revelou o seu poder, a sua glória, julgou Datã, Coré, Abirão, 250 homens, eles morreram. No dia seguinte, eles foram engolidos pela terra, eles estavam olhando, eles foram engolidos pela terra, saíram correndo de medo. Nossa, Deus vai fazer aqui, o que Ele vai fazer aqui? No dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Olha só, vocês mataram. Ele lá podia abrir a terra. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem a estava cobrindo. E então a glória do Senhor apareceu.
E Moisés e Arão foram até a tenda, à frente da tenda. E o Senhor disse a Moisés, olha só o que Deus disse para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, pois eu vou destruí-lo agora mesmo. E aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas e jogue incenso em cima delas, e vá depressa até o lugar onde o povo está, e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, depressa. A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. E então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. E quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. E com isso a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. E naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Eu não sei o que é que você sente quando a gente lê o final dessa história, mas eu acho que foi o cúmulo da burrice. Você não concorda? Não é tremendo? Mas é o cúmulo da dureza do coração. Agora, sabe o que é pior? É que isso continua acontecendo todo dia. Todo dia. Deus tem falado ao teu coração, tem tocado a tua alma, tem mexido na tua vida, tem revelado sinais, prodígios e milagres. Tem gente aqui que já foi curada por Deus. Tem gente aqui que já viu o milagre de Deus, assim, não sei como isso aconteceu, eu estava desesperado, Deus fez alguma coisa, e você sabe que foi Deus, que não foi mais ninguém, mas aí volta no dia seguinte e continua a viver com o mesmo jeito, duro de coração, não se rende, não serve a Deus. E sabe, como aconteceu com Moisés e Arão, está acontecendo com a tua vida. A misericórdia de Deus tem se renovado porque tem gente orando por você todo dia. Talvez seja uma mãe, talvez seja um pai, talvez seja um irmão, talvez seja um marido, talvez seja uma esposa, dizendo: Deus, dá mais uma oportunidade. Deus, tenha misericórdia de novo. Deus, olha, ele já fez tanta bobagem na vida, o Senhor já fez tanta bênção. Mais uma vez, Senhor, mais uma. Mas chega uma hora, querido, que Deus diz: chega. Chega. Sabe por quê? Porque senão a santidade de Deus é aviltada. E nessa noite eu vim aqui dizer para você que Deus quer transformar a tua vida. E que ninguém é culpado pelos teus pecados e pelas tuas decisões. Você tem tomado decisões na tua vida. Talvez você tenha sido influenciado por uma mulher, por um amigo, por isso, por aquilo. E é tudo verdade. Mas você tomou decisões na tua vida. E a gente tem que ter a coragem de reconhecer que as decisões são nossas. E a gente tem que se render a Jesus pedindo perdão e misericórdia. Isso chama-se quebrantamento e arrependimento. E que chegou o tempo em que Deus já tem falado para você, já faz tempo: sai do meio dessa confusão, sai logo, porque esse não é teu lugar, não foi isso que eu preparei para você. E está na hora de você tomar uma atitude e honrar mais a Deus do que as pessoas com quem você tem vínculos. E dizer: sabe, esse lugar não condiz com aquilo que Deus ensina na sua palavra. Esse negócio não condiz com isso. A minha vida não tem nada a ver com isso. E queridos, não seja tolo de, mesmo depois de Deus estar se revelando com tanta grandeza e graça na tua vida, você continuar de cabeça dura e não deixar a graça de Deus se manifestar na tua vida. Nessa noite eu queria orar com você. Uma oração de arrependimento e de fé.
Porque, queridos, muitas vezes eu e você fazemos o papel de Coré, Datã e Abirão e os seus companheiros. Gente que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus abençoou, mas que se perdeu. E que precisa se arrepender, baixar esse nariz empinado e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador, eu preciso da tua graça. De reconhecer que os seus pecados são fruto das suas decisões e deixar Deus transformar a tua vida. E eu não vou dizer para você que o caminho é fácil, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas isso que parece ser um tesouro para você não presta. E você está trocando umas lantejoulas pelo verdadeiro ouro da graça de Deus na tua vida. Ou trocando uns espelhinhos, o brilho dos espelhinhos, pelo verdadeiro poder transformador de Jesus. Para com isso. Deus tem alguma coisa tremenda para fazer na tua vida. E nessa noite eu queria orar com você, uma oração de arrependimento, uma oração de fé e uma oração de entrega. Onde você vai ter a coragem de dizer para Jesus que não vai ser do teu jeito. Que você não vai ter o plano todo detalhado e organizado, porque agora você tem um Senhor que vai dirigir a tua vida. E Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: vem comigo. Você vai ter que aprender a caminhar com Ele passo a passo. Onde vão existir batalhas, mas o anjo do Senhor vai estar na tua frente, e o poder do Espírito vai estar ao teu lado, e a presença do Senhor vai estar no teu coração. Alguns altares do mal que estão na tua vida, você vai ter que tirar fora, porque não tem nada a ver com Deus. Talvez você tenha que entrar na tua casa e dizer assim: Senhor, te agrada isso? Te honra isso? Porque eu sou o teu templo. Eu sou o teu templo. E você vai ouvir: filho, não me agrada. Tira isso, sai. Mas quando a gente faz isso, a misericórdia, a graça e o poder de Deus vem sobre nós. E eu vou daqui a pouquinho chamar você para vir aqui na frente para a gente orar junto. E eu vou te explicar por quê. Eu sempre digo isso, sempre. Vou repetir 300 vezes. Eu faço isso não porque esse lugar seja poderoso ou minha mão seja santa, nada disso. É porque não pode ser mais do teu jeito. E a primeira grande tentação que você vai ter, vai dizer: é isso mesmo, eu preciso disso na minha vida, mas eu vou fazer do meu jeito, vou ficar aqui no meu cantinho, vou falar com Deus, está tudo resolvido. E a gente nunca depõe as nossas armas. E para andar com Jesus tem que ser uma entrega incondicional, uma rendição incondicional e irrestrita. E aí eu vou te chamar: olha, você que hoje quer se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida, que quer uma mudança de vida, que precisa de poder e graça de Deus libertadora para sair de alguma coisa que te oprime, te escraviza. Eu vou te convidar para você vir aqui na frente pela fé e dizer: sou eu, Senhor, e eu vou dar passos de fé segundo a tua vontade. E eu faço isso para que você saiba. Porque, querido, se dentro de um templo você não é capaz de ouvir a voz de Deus, quando você sair por aquela porta você não vai ouvir a voz de Deus coisa nenhuma. Se dentro de um templo e no lugar da oração você não é capaz de obedecer a ordem do Espírito que está falando no teu coração, quando você sair ali você vai fazer tudo do mesminho jeito que você vinha fazendo até agora, e vai continuar a mesma desgraça. Porque isso chama-se dureza de coração. E você vai continuar cego pelos seus próprios erros e pecados, porque a Bíblia fala isso. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você está entendendo que quem precisa se arrepender dos seus pecados, quem precisa de uma nova vida, quem precisa de perdão, quem precisa de transformação, quem precisa de libertação é você. E se você crê que Jesus pode fazer isso porque Ele está falando com você, eu quero te convidar agora a sair do teu lugar e vir aqui na frente. A gente vai falar isso juntos para Jesus. E você vai estar dizendo: eu estou aqui, Senhor, me rendo. Querido, a primeira oração você tem que fazer é uma oração de entrega, de confissão.
Então você vai usar as tuas palavras, pode ser baixinho, ninguém precisa ouvir, só Jesus precisa ouvir. Onde você vai dizer: Jesus, me perdoa. Jesus, eu quero acertar minha vida contigo, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração. Está escancarado, vem aqui, mora, me ensina a viver do teu jeito. E eu não quero sair daqui para viver do meu jeito mais. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Coloca isso numa oração com as tuas palavras. Se tiver alguma coisa que está sendo, cita o que está acontecendo. Jesus, olha, lembra disso. Senhor, isso aqui está me amarrando, isso aqui está me atrapalhando. Eu quero colocar isso no teu altar. Fala isso para Jesus com as tuas palavras. Eu não posso falar, é a tua vida, tá? Então agora faz essa oração. Fala você. Logo depois dessa oração, eu vou orar por você. Vou pedir essa bênção. E no terceiro momento, o companheiro de oração vai perguntar para você assim: tem uma área específica da tua vida que você gostaria que a gente pedisse para Deus uma bênção? E quem vai orar por você é de carne e osso, com problema igualzinho a você. E vou dizer mais: hoje você está orando assim, amanhã você vem orar com alguém aqui, porque é assim que funciona no reino de Deus. A gente é abençoado e abençoa. E essa pessoa só vai ser companheiro teu. Dizer: Jesus, eu estou junto com essa pessoa. Vai falar o teu nome. Abençoa nessa área. E depois vocês vão trocar aí. Ela vai te dar o seu telefone, ou ele vai te dar o teu telefone, assim por diante. Você vai dar para ele, para que vocês durante a semana possam orar sobre esse assunto. E perguntar: como é que está indo? Você não está sozinho, nós estamos nessa batalha junto. Deus vai nos dar graça. Porque às vezes a gente se sente tão sozinho nessa jornada, não é verdade? E a gente vai estar junto em oração. Então agora é hora de você orar. Você ora, fala com Deus agora. É a sua oração. Confessa, pede, entrega, usa as tuas palavras. Ah, pastor, mas eu vou chorar. Não faz mal, porque a Bíblia diz que o Senhor recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro o motivo de cada uma delas. Olha que coisa tremenda é o nosso Deus. Pede para Jesus entrar aí dentro do teu coração. Pede para Ele tirar o que está sujo, que precisa ser lavado, limpo e transformado. Pede para Ele transformar as coisas, a situação e a vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, aqui tem os filhinhos teus, amados do Senhor, preciosos do Senhor, queridos do Senhor. Tu sabes o nome deles. Tua palavra nos diz que o Senhor sabe quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Tua palavra nos diz que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, o Senhor vibrava por cada uma das células que se multiplicavam. A tua palavra nos diz que antes que o mundo fosse formado, o Senhor já os amava e os conhecia. Eu não consigo entender isso, mas eu sinto isso na minha vida. E agora venho te pedir: Jesus, eles estão aqui na tua presença, fazendo o que a tua palavra ensinou, confessando e crendo pela fé que o Senhor é a única esperança para eles. Confessando e crendo pela fé que o Senhor pode libertá-los. Confessando e crendo pela fé que o Senhor pode dar uma nova vida. Confessando e crendo pela fé que o Senhor os está arrancando do meio que não lhe agrada, para colocar num caminho novo. E nessa hora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender o poder de Satanás sobre essas vidas. Eu quero repreender toda a algema de escravidão sobre essas vidas, todo vício pernicioso que os assedia. E eu quero te pedir que nesta hora, no nome de Jesus, do céu saia o brado do teu trono: estão livres, estão livres. E que nesta hora o Espírito Santo de Deus venha sobre eles e se derrame de uma maneira tremenda. E que o teu Espírito seja o professor particular na vida deles. Que ensine, Senhor, a ser homem, mulher. Que ensine a ser marido, esposa. Que ensine a ser filho. Que ensine a ser profissional. Que ensine a ser povo de Deus nessa terra.
E eu quero te pedir, Senhor, abençoa agora com a tua graça. E que, Senhor, quando eles se levantarem daqui para sair por aquela porta, eles não saiam sozinhos. Que o Senhor ande com eles cada minuto, cada instante, cada dia. E quando eles chegarem lá na batalha, lá no lugar, Senhor, onde as batalhas se travam, eles possam ouvir a voz do Senhor dizendo: olha, o anjo do Senhor já foi lá, e eu estou ao teu lado, e a gente vai estar junto, e eu vou te ensinar a dar um passo de cada vez. E que eles vejam, Senhor, a obra transformadora e libertadora do teu poder na vida deles. Fica com eles, Senhor, e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.